Boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Feliz ano novo. Feliz ano novo para quem nós não encontramos ainda. Cá estamos para o nosso ITK Comenta, que é o nosso bate-papo semanal, onde nós respondemos algumas perguntas que vocês enviam nas caixinhas de perguntas, ou às vezes vocês enviam perguntas por aqui nos comentários, às vezes a gente consegue ler uma ou outra. Então, cá estamos para o nosso bate-papo. Então, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Muito bom, vamos ver se a Carla e o Rafa já chegaram aqui. Boa noite. Boa noite, bem-vindos. Muito bom. Cá estamos, falta só a Carlota. Mas ela não vai entrar, eu acho, não é? Não? Perdi essa parte. Ela mandou avisando que não ia entrar. Desculpe, então. Não li. Somos nós. Deixa eu pegar as perguntas aqui. E parece que não temos muitas perguntas hoje, então se vocês tiverem perguntas para mandar aqui nos comentários, nós também podemos responder aqui nos comentários, caso haja alguma pergunta. Vocês podem dar dicas de como lidar com o luto? Eu, particularmente, até já compartilhei isso aqui. Eu acredito que não tem uma forma, uma fórmula da gente lidar com o luto, né? Eu acho que é uma situação extremamente particular, e não é só da pessoa, mas é do contexto em si, porque às vezes como eu vou lidar com a perda do meu pai é diferente da forma como eu vou lidar com a perda da minha mãe, que é diferente da forma que eu vou lidar de um amigo querido, enfim. Eu acho que em cada momento da vida a gente lida com o luto de uma forma diferente. Então, eu não tenho um conselho para te dar, né, de como lidar com o luto. O conselho que eu poderia te dar é assim, vivendo, né? E o que eu posso dizer é que eu não tenho a menor dúvida que é um momento difícil, que é um momento extremamente desafiador, né? E que vai nos conectar, claro, com uma tristeza profunda, mas que a gente só tem como lidar com ele a partir do momento que primeiro a gente aceita essa situação que está sendo apresentada, né? A perda de alguém, o luto, e poder dia após dia ir percebendo como a gente está sentindo, como a gente está vivendo cada uma dessas situações. A gente não tem como se preparar, né, para esse momento. Em algum ITK Comenta para trás, alguém perguntou assim: como se preparar para a morte, né? E aí eu trouxe isso justamente nessa linha, que eu acho que por mais que tenham teorias, por mais que tenham livros que falem sobre o tema, enfim, pessoas até especializadas nisso. Eu, Rafael, não acredito que tenha como a gente estar preparado ou blindado para a morte de alguém, para experienciar o luto, porque cada pessoa é uma e cada situação também é uma. Então a gente não sabe como você vai estar no momento que isso acontecer, né? Então, assim, viva. Talvez um bom primeiro passo sobre essa questão do luto é perceber o que é que você está sentindo. Porque, mais uma vez, como não existe fórmula sobre como lidar com isso, também não existe fórmula sobre o que as pessoas vão sentir. Às vezes as pessoas acham que todo mundo que passa pelo processo de luto sente a mesma coisa. Não sente. Tem gente que sente tristeza no processo de luto, mas tem gente que sente raiva, por exemplo, no processo de luto. Tem gente que durante o processo de luto sente medo. Então, para
cada emoção que cada um de nós vivencia ou experimenta nesse processo, é importante que a gente reconheça o que está sentindo e dê vazão para isso. Eu estou triste com isso que está acontecendo, eu estou sentindo medo, eu estou sentindo muita raiva disso que está acontecendo. E aí, conforme a gente vai colocando isso para fora e dando vazão para essa emoção, aos poucos, a compreensão, a aceitação, elas vão chegando e vão acomodando esse processo, né, de perda, de separação, de distanciamento dentro de nós. Então, permita-se primeiro reconhecer o que você está sentindo e dar vazão para isso, né? Qualquer que seja o sentimento. Muito bom. O que exatamente é uma criança ferida? A gente assistiu um filme, já tem um tempinho, que ele lançou no um período ali pra trás, ele ficou até bem famoso, enfim, muitas pessoas falaram, mas eu e o Bruno a gente só conseguiu assistir ele nesse domingo, né? Que é aquele é assim que termina, ou é assim que acaba, não sei. É, o filme retrata exatamente o que é uma criança ferida, né? Em que contexto? Criança ferida é uma situação em que você vivenciou algo que te impactou negativamente no seu passado, uma situação onde você não teve recurso ou estrutura emocional para lidar com aquilo que você estava vivenciando, e você deu um significado negativo para essa situação. E aí eu fico emocionalmente congelado no tempo naquele momento. Para quem assistiu o filme vai entender exatamente o que eu tô falando, fica mais claro. Mas no filme, a protagonista, durante a infância, ela presenciou algumas cenas de violência dentro da casa dela. O pai com a mãe, o pai com ela, o pai com o menino que, enfim, eu vou chamar que era o namoradinho dela da época. Então ela vivenciou ali no período. Ela já era adolescente, né? Pelo que o filme retrata, mas cenas de violência do pai dentro de casa. E aí ela entra num relacionamento, no momento atual ali do filme, onde ela entra num relacionamento que também existem momentos de violência. E aí o filme retrata muito forte isso, como ela paralisa, né, na hora que ela está sendo violentada. E paralisa no momento até de criar uma confusão de não entender se de fato aquilo que ela está sofrendo é uma violência ou se foi, enfim, um deslize, se ela teve alguma forma culpa, gera uma confusão muito grande. Então, assim, isso é a criança ferida, né? Situações que no nosso passado nós vivenciamos, nos impactaram negativamente e hoje elas atuam na nossa vida ou nos paralisando, ou nos congelando, ou nos impedindo de alguma forma de ter uma situação, uma reação diferente. Que, enfim, tudo isso que eu tô falando a gente pode resumir como um congelamento, né? Mas são situações que a gente se sente emocionalmente ainda preso ou muito frágil para fazer uma situação diferente. Eu definiria, eu acho que criança ferida dessa forma. Muito bom. Vou explicar de outra forma porque talvez possa ajudar a complementar. Criança ferida é qualquer situação do nosso passado, que pode estar na nossa infância, na nossa adolescência, ou na vida adulta, por exemplo, onde você se deparou com um problema que era desse tamanho e você tinha uma capacidade de recurso para resolver esse problema desse tamanho aqui. Ou seja, você não tinha recurso suficiente para dar conta dessa situação. Como o Rafa disse, uma criança presenciando uma violência entre os pais, isso é um problema deste tamanho para uma criança que tem isso de recurso. Ela não consegue resolver. Aquilo fica profundamente marcado no nosso movimento. Então, isso é um exemplo de criança ferida. Inclusive, o filme é muito bom, lindo filme. Eu acho que vale muito a pena assistir. Né? Agora, todos nós temos crianças feridas dentro de nós, todos nós. Ninguém escapa. Então, é uma generalização. Todo mundo tem aí dentro um episódio ou vários episódios de algo que aconteceu onde aquilo ficou de alguma forma estagnado, porque a gente não conseguiu processar. E qual é o problema disso? E isso tem um reflexo na nossa vida atual. Porque essa memória que ficou fragmentada do aparelho psíquico, porque não pôde ser elaborada, faz sombra na nossa vida hoje. E é por isso que é muito
muito importante esse nosso movimento de olhar para as nossas crianças feridas ou para esses episódios do passado, para que a gente possa ficar livre de um movimento daqui para frente. Então, eu digo que olhar para a criança ferida, olhar para essas situações que aconteceram no nosso passado, não é desenterrar as coisas, não é ficar futucando no passado. É cuidar de algo que, de alguma forma, limita a nossa experiência hoje. Né? Exemplos, pode ser que no passado eu tenha vivido uma situação. Vamos pegar uma situação que pode parecer uma situação simples. Meu pai saiu para trabalhar e eu dei para aquela situação um significado de abandono. Era um problema desse tamanho para mim e eu criança, não conseguia entender aquilo, que era o meu pai saindo para trabalhar. Eu me sentia abandonado. Ok, criança ferida de abandono instalada. Aí hoje, adulto, eu te convido para jantar e você diz, não, hoje eu não posso porque eu tenho que estudar. Aí, pum, dispara o gatilho da minha criança ferida. É assim mesmo, todo mundo me abandona, ninguém quer ficar comigo, porque eu não sou importante, porque eu não tenho valor. E quantas vezes a gente começa a criar problemas nos nossos relacionamentos ou na nossa vida, porque a gente está sofrendo um reflexo de algo que está lá no passado. Por isso que no Leader Training, por exemplo, para aqueles que já fizeram e para aqueles que ainda não fizeram, se programem para estar conosco. A gente sempre recomenda o Leader Training, porque é um processo maravilhoso nesse sentido. Por isso que no Leader Training nós vamos em busca das crianças feridas que estão limitando a nossa vida. E como é que a gente faz isso? Primeiro, identificando o que está enroscado na sua vida. Para algumas pessoas é insegurança, para outras pessoas é ansiedade, para outras pessoas é a procrastinação, para outras pessoas é a traição, é a mentira. Não importa. Aquilo que está te atrapalhando hoje aqui na sua vida, que é um comportamento limitante, tem muito provavelmente por trás disso um episódio anterior, uma criança ferida que faz sombra. Então, essa é a nossa, talvez uma pequena reflexão sobre criança ferida. Espero que tenha esclarecido Isso, algo de alguma forma. só complementando, porque assim, o LT é um treinamento que a gente vai de fato se debruçar em cima dessas crianças feridas, né? O intuito do LT é que a gente possa justamente ressignificar essas crianças. É, mas só depois que eu falei que me veio isso aqui para comentar com vocês. Quando a gente fala criança, né, até pelo exemplo que eu dei no filme, a gente não está necessariamente falando de uma época onde você tinha idade de criança, né? Dentro da psicologia transpessoal, quando a gente usa a nomenclatura criança, é qualquer momento para trás deste momento atual. Então, pode ser uma criança ferida com 50 anos, pode ser uma criança ferida com 70 anos, pode ser uma criança ferida de 8 anos, né? Não importa qual a idade, qualquer momento para trás de hoje a gente considera uma criança ferida. Vamos lá. Como não absorver problemas dos outros de doença e saber ficar com o que é meu. Quando você coloca especificamente sobre doença, né? Eu acho importante, e não só de doença, mas eu acho importante quando você vê o problema de uma outra pessoa, é muito difícil, claro, a gente muitas vezes não se compadecer daquilo que aquela pessoa está sentindo, né? Então, esse ato de compaixão, eu falo, é talvez um dos sentimentos mais puros do ser humano. Perdão. Agora, o que que eu sinto? Olhar com dignidade para o que cada um está passando é que talvez possa te ajudar a separar, assim, esse é o destino dessa pessoa e eu tenho o meu destino, né? É claro que aqui a gente está falando de uma forma muito simplificada, é um movimento que na grande maioria das vezes é muito difícil, principalmente quando isso acontece com pessoas queridas ou muito próximas, familiares, né? Geralmente a gente tem a tendência a ter um amor muito condicional e querer ajudar ou querer pegar aquilo pra mim, enfim, tirar a pessoa daquele estado. E a gente não tem esse poder, né? Essa que é a grande verdade. Então eu acho que ver uma pessoa numa situação de doença, por exemplo, o que você pode fazer é, primeiro, assim, dar todo o apoio dentro das suas possibilidades e entender que a pessoa está passando pelo destino dela e por aquilo que ela tem que passar. E confiar que o melhor acontece. Muito bom. Né? Veja,
é uma pergunta importante. Todos nós que estamos aqui nessa live, nós, quando ouvimos um problema de doença de alguém, uma situação de doença de alguém, nós absorvemos isso para nós, como se isso fosse uma questão nossa, como se isso fosse um movimento nosso? A resposta é não. Muitas pessoas que estão aqui vão dizer não. Eu sinto, por exemplo, empatia, eu sinto compaixão por aquilo que está acontecendo, mas eu não absorvo isso para mim, porque essa doença não é minha, essa situação não é minha. Então, por que é que algumas pessoas absorvem isso para si? Muito provavelmente porque nós temos uma criança ferida por trás. Esta situação da doença dispara um gatilho em você. Teve uma pessoa que escreveu aqui agora: eu tenho pavor de ficar doente. De onde vem isso? De onde vem isso? Eu fico achando que vou ter a doença do outro. De onde vem isso? Porque eu não fico achando que eu vou ter a doença do outro. Eu não tenho pavor de ficar doente. Quero ficar doente? É claro que não. Mas eu não fico achando quando a pessoa diz: olha, eu tô com tal coisa, nossa, será que eu tô também? Eu não entro nesse movimento. Por quê? Porque isso não faz um link com algo dentro de mim. Se você sente isso, é porque isso faz um link com algo dentro de você. E isto não é empatia. Tomar para você a dor do outro não é empatia. Empatia é poder reconhecer que aquilo que o outro está vivendo é difícil, é um grande desafio, é um movimento. Eu posso estar aqui ao seu lado no movimento. Agora, sofrer a dor do outro, ficar doente também, colapsar a própria vida porque o outro está mal, isso não é empatia. Isso é um indicativo de que talvez falte autoconhecimento dentro de nós para perceber qual é o gatilho que está enroscando. Mas muitas vezes as pessoas mascaram isso achando que é empatia, né? Então a pessoa está passando por uma situação difícil, deixa eu acabar com a minha vida também, né? Porque aí a gente fica igual. Então eu me mato para cuidar de você, eu destruo toda a minha vida porque eu tenho que cuidar dessa outra pessoa que está doente. Isso não é assistência, né? Isso, infelizmente, é um movimento de autodestruição. A gente precisa de consciência em relação a esse movimento. É possível ser empático, é possível exercitar a compaixão sem tomar para você uma dor que não é sua, uma história que não é sua. Só que isso demanda de nós autoconhecimento e perceber onde é que isto engatilha nas nossas histórias e nas nossas crenças feridas, por exemplo. Muito bom. É normal sentir sono na meditação? Acredito que sim. A gente pode responder que sim, porque a meditação ela causa um relaxamento, né? A respiração causa um relaxamento. Eu, por exemplo, para dormir, eu respiro. Porque muitas vezes eu deito na cama, eu não tenho sono na hora de dormir. Mas eu começo a respirar, inspirar pelo nariz, soltar pela boca, a respiração que a gente faz na meditação, por exemplo, aquilo vai me trazendo um relaxamento que eu acabo deitando e dormindo. O, o intuito da meditação não é você dormir. Tem meditações específicas para relaxamento ou de fato para dormir, né? Mas a meditação, em sua grande maioria, o intuito é que você esteja acordado, consciente, né? E participando ali de todo o processo. Mas muitas pessoas, por conta desse tipo de respiração, acabam sentindo sono. Então eu diria que sim, é normal. Também acho que é normal. Eu, às vezes, sinto sono meditando. Acho que é um processo natural. Não vejo isso como um problema, né? É claro que muitas vezes é um desafio para nós, mas faz parte, talvez, do processo. Não brigue com isso, né? Estou sentindo sono. É uma meditação que é possível ficar em pé? Então eu fico em pé, né? É uma meditação que é possível abrir os olhos? Então eu abro os olhos. É uma meditação que é possível mudar de postura? Não, não é. É uma meditação estática. Então respiro. Se está sendo muito sofrido para mim, eu posso fazer num outro movimento. E vocês sabem, especialmente quem medita aqui há muito tempo, que meditação é treino, é exercício, é prática. Quanto mais a gente treina, quanto mais a gente exercita, menos desconforto a gente sente, mais facilidade a gente tem para respirar, para fazer os movimentos. Então, se você sente que a meditação te ajuda, não desista.
né? Persista nesse movimento e não brigue com o sono, não brigue com as situações. Simplesmente acolha aquilo e siga em frente. Como falar com uma pessoa que ela é difícil sem magoar a pessoa e não levar para o pessoal? Você não tem controle, né, de como a pessoa vai receber a informação que você quer passar, né? Agora, a primeira coisa, eu acho que assim, para que que você quer falar que ela é uma pessoa difícil, né? Talvez você possa falar para ela da dificuldade que você tem em relacionar com ela. É diferente de você apontar o dedo para ela e falar que ela é difícil, entende? Então você pode falar, por exemplo, eu sinto uma dificuldade muito grande de me relacionar com você em X situação. E aí coloca a situação que você percebe essa dificuldade. Ou, por exemplo, dizer, eu sinto uma dificuldade muito grande de me relacionar com você quando você é, se coloca de uma forma tão inflexível, de uma forma tão incisiva, e aí colocar de uma forma muito sutil, mas falando a partir da sua percepção e não apontando para ela e falando assim: você é muito incisiva, você é muito grossa, você é muito aquilo. A pessoa já recebe de um outro lugar, né? Agora, acho importante, talvez você entender que talvez para ela não faça sentido o que você vai falar, ou talvez para ela não se sinta uma pessoa difícil de lidar, né? E para ela tá tudo bem desse jeito. E claro, você tem sempre a escolha de me relaciono ou não com esta pessoa, né? Da mesma forma que ela tem a escolha de é, quero olhar para isso ou não quero olhar para isso. Mas é sem dúvida uma situação muito delicada você sinalizar para a pessoa que ela é muito difícil, né? Eu jamais acusaria como uma primeira abordagem dizendo você é difícil de lidar, né? Eu acho que precisa ir de uma forma um pouco mais sutil, talvez para a pessoa é, perceber qual é a, a situação dela, porque às vezes ela não tem nem consciência, entende? Dizer que uma pessoa é difícil é um juízo de valor que você faz. Então, se você entra num movimento que é acusatório, a chance de você ter um bom resultado é muito pequena. Se você diz para a pessoa, você é muito difícil, a pessoa vai dizer, difícil é você. Ou você não tem espelho em casa? Nesse movimento, porque vem como uma acusação. Agora, quando a gente usa um recurso de comunicação não violenta, como uma pessoa escreveu muito bem, muito propriamente bem próprio ao comentário, né? Numa situação como essa, eu falo a partir da minha percepção. Quando você fala assim comigo, eu fico muito chateado. Você pode falar de uma outra forma, você pode falar dessa maneira. Eu digo como eu me sinto quando você fala assim, eu me sinto assim e faço um pedido para você. Você pode falar mais devagar, você pode falar num tom mais suave, você pode ser mais claro onde é que está esse objeto. Isso é um movimento. Agora, você é estúpido, você é grosso, você é sem noção. São acusações que fecham a pessoa para a comunicação. Isso tende a não fluir. Então, lembre sempre, né, de dizer como você se sente. Quando você age assim comigo, eu fico muito chateado, eu fico com muita raiva, eu fico com muito medo. Você poderia fazer dessa maneira, ou poderia fazer de outro jeito. Não é garantido que a pessoa vai dizer que poderia ou não, mas pelo menos a sua comunicação foi assertiva. E aí a pessoa tem mais chance de dizer ou trabalhar alguma questão, ou perceber muitas vezes algo que ela ainda não percebe. Relacionamento de 9 anos, parceiro trai 6 meses, depois termina com a outra e quer voltar. É, o ditado, né, em briga de marido e mulher não se mete a colher, eu falo que essa é uma grande verdade, porque eu acho que não cabe a ninguém julgar ou estabelecer conceitos para relacionamento. Tem pessoas que passam por uma situação como essa, por exemplo, e acreditam que tá tudo bem. Tem pessoas que passam por uma situação como essa e dizem que assim, não de jeito nenhum. Eu acho que você precisa entender um pouquinho como você se sente, né? O fato dele ter traído, ter ficado 6 meses, agora querer voltar, isso é,
Para mim não diz nada, né? Agora para você talvez diga muita coisa. Você se sentiu traída, agora você tem a possibilidade de ter esta pessoa de volta. Faz sentido para você? Eu falo, uma coisa eu te garanto, esquecer o que aconteceu você nunca vai esquecer. Não tem como. Agora você precisa entender se para você é possível, apesar de tudo o que aconteceu, você continuar neste relacionamento. Se existem pontos ainda que quando você coloca na balança sejam tão positivos a ponto de você passar por ser uma coisa que eu tenho certeza que foi muito dolorosa para você, como uma traição, e que compensem isso, né? E não por um conforto, não porque, enfim, se esperam que vocês estejam juntos, mas de fato porque para você faz sentido. Mas é como a primeira pergunta que fizeram em relação ao luto, é extremamente pessoal. Não tem certo e errado nisso, né? Tem aquilo que você está disposta ou não a passar daqui para frente, muito consciente de tudo que aconteceu, né? Então, esse período que ele esteve com uma outra pessoa, da traição que você descobriu, e se você quer ou não continuar com essa pessoa daqui pra frente. Uma pessoa perguntou como lidar com a traição, né? Eu não acredito que exista uma receita para isso também, mas acho que tem alguns movimentos que ajudam, né? Um movimento que ajuda é responsabilizar quem é responsável pelo movimento, né? Então, se eu trair, eu me responsabilizo por isso. Eu sou responsável por essa traição, né? Se eu fui traído, eu deixo essa responsabilidade da traição com quem traiu. Ponto. Então, são movimentos importantes, responsabilizar as pessoas daquilo que aconteceu. Feito isso, eu preciso entender. Se eu fui traído, eu posso seguir com essas. O que eu estou sentindo? Estou sentindo raiva, estou sentindo tristeza, estou sentindo medo. Então, a gente precisa dar vazão para essa emoção. E às vezes a gente precisa de um tempo para elaborar isso dentro de nós. Feito isso, pum, nós conseguimos seguir com essa situação? E mais uma vez, não tem resposta certa ou não tem resposta errada. Tem relacionamentos onde aconteceu uma traição e as pessoas podem seguir bem em frente de uma forma saudável e com consciência. E tem gente que segue em frente muito mal nesse tipo de situação. Tem gente que não segue em frente. Não há resposta para isso. Mas eu preciso entender: é possível seguir em frente com isso? E se a gente decidir seguir em frente com isso, a gente precisa mais uma vez tomar o risco. Porque estar num relacionamento é tomar um risco de traição. Todos nós aqui que estamos em um relacionamento corremos o risco de viver uma traição na nossa relação. Porque é um risco que pode existir, que pode acontecer. Então a gente precisa tomar esse risco e seguir em frente, dizer, ok, pode ser que aconteça, e se isso acontecer novamente, eu vou perceber como me sinto, como é que eu quero lidar com essa situação. E checar se esta traição trouxe um aprendizado. Porque isso é o mais importante de tudo. Por quê? Comportamento é repetitivo, né? Isto está posto há muito tempo, né? Freud já dizia isso, Aristóteles dizia isso. Então, nós somos seres de repetição. Nosso comportamento é repetitivo. Então, se uma pessoa trai e não reconhece por que é que fez isso, o que é que está por trás desse movimento, existe uma grande chance. Não é que é 100%, mas existe uma grande chance disso se replicar. Porque muito provavelmente por trás desse comportamento também tem uma criança ferida. Muito provavelmente. Então isso segue se repetindo. Então a traição aconteceu. Ela trouxe para nós um aprendizado. Quem traiu aprendeu o quê? Quem foi traído aprendeu o quê? Se a gente aprendeu com esse movimento, talvez a gente possa seguir em frente de uma boa forma. Juntos ou separados, não importa. Mas se a gente não tem um aprendizado com aquilo, aquilo foi só motivo de sofrimento para nós. Então, responsabilizar, perceber o que estou sentindo, dar vazão para isso, se precisar de tempo, dou um tempo para isso. Decidimos se a gente pode seguir junto com isso que aconteceu e ficamos com o aprendizado desse movimento, ou juntos ou separados, né? Podem ser alguns pontos que talvez possam ajudar. Mais uma vez, não é receita de bolo, mas são alguns pontos que talvez possam te ajudar com essa pergunta, certo? Muito bom encontrá-los. Até semana Até que semana vem. que vem. Beijo, tchau.